Olá a todos, daqui é Gideon Zumba, Word do Wordas. Estamos hoje aqui no nosso espaço Tambor de Graça para a primeira entrevista do nosso programa, do nosso podcast. Estamos muito felizes por estar aqui para essa primeira entrevista. Hoje nós temos um convidado muito especial, né? Nós selecionamos a dedo, quando criamos uma lista e para começar selecionamos a dedo o que seria o nosso primeiro convidado, e hoje nós temos aqui Apóstolo Cornélio, quem eu gostaria que saudasse e se apresentasse. Saudações de paz a todos. Exatamente. Cristo Jesus, que é pela iniciativa do programa Tambor de Graça. Tivemos a amabilidade de sermos os primeiros entrevistados. Exatamente. Shalom a todos que estão em casa, que estão acompanhando esta live. E não só, a todos quanto participaram, né? Com tudo quanto têm, podem, para que então fosse possível. Estendemos a nossa gratidão pelo convite e também as nossas saudações. E é Márcio. Antes que um homem caminhe sobre a terra, ele teve que percorrer as trompas de Falope de uma mulher. Exatamente. Eu não entendi muito bem, mas acredito que vou entender. Vai entender. Isso é miúdo. Okay. Então, feliz março, mulher. Mulher é mãe, mana, tia. Deus em Cristo Jesus abençoe. Amém, amém. E particularmente gostaríamos mesmo de agradecer, porque o apóstolo, né, exatamente, foi a primeira pessoa que nós tivemos contato e falamos assim entre os convidados sobre o projeto. E de primeira o apóstolo não criou dificuldade, aceitou nos ouvir Bem melhor. E até, né, o apóstolo se disponibilizou a nos encontrar para ouvir o projeto. Isso é algo de agradecer. Não acontece todos os dias. E nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo. Foi um grande incentivo. Temos essa interação do apóstolo conosco. Antes de começarmos o nosso programa, eu gostaria de fazer referência a algumas pessoas que têm nos ajudado muito aqui no nosso projeto Tambor de Graça. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Estúdio 2, que nos cedeu o espaço para fazermos essa gravação. Estúdio muito bom, está aberto para gravações, ensaios, lives. E as informações sobre o estúdio vão estar a passar aqui no rodapé do nosso vídeo. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato com o estúdio para marcar o que vocês quiserem. Sobre áudio, né? Estúdio de áudio. Estúdio de áudio. Também agradecer a Teresarte pelos quitutes, ela prepara isso para nós. Nós estamos a deixar aqui também as informações dessa empresa para que vocês possam contactar. Tem decoração de casamentos, decoração de pedido, batismos, aniversário e muito mais. Faz entrega de caixas explosivas. Muito interessante. Eu vou deixar aqui o contacto, que vocês podem entrar e ver as fotos e tudo que elas têm para vocês. Agradecer também a Sara Mayengo, muito obrigada, que nos maquiou hoje. Ela é uma excelente maquiadora. Top. Qualquer coisa que vocês quiserem, precisarem de maquiagem, entrem em contato. Vou estar a deixar aqui os contactos dela, Sara Mayengo. E é isso, vamos agora começar com a nossa entrevista, mas antes nós vamos fazer uma oração para abençoar tanto o programa quanto o nosso projeto. Então, esse é o momento, meu Tebede, por favor, o fundo. Vamos começar. Podes começar? Vamos começar então o nosso programa com a oração abençoada do apóstolo Cornélio. Oremos, amém? Amém. Bendito tu és, Deus e Pai. Graças te damos porque tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre e a razão de nós não sermos consumidos. Todas as coisas quantas existem neste mundo são fruto da declaração da tua palavra. Hoje declaraste, tudo apareceu. Ordenaste e tudo se fez. Conforme a tua palavra nos ensina. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer uma outra coisa, façai para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a quem pertence o louvor hoje, amanhã e eternamente. Pai, nossas vidas são instrumentos da tua vontade.
Nossos pensamentos são instrumento da tua vontade. Tua palavra diz, portanto, Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Pai, o que idealizamos é uma minúscula manifestação do teu mover para a propagação do Evangelho. Pai, o que idealizamos é uma minúscula manifestação do teu propósito para com a vida de muitos. Permita que todos quanto estenderam a mão neste lugar, estenderam a mão para que o programa fosse possível, para que o projeto fosse possível. Como diz a tua palavra em Deuteronômio capítulo 28, a tudo quanto tocares a tua mão será uma bênção. Pai, abençoe. Como diz a tua palavra, que és bendito, porque nos abençoaste com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas nós tomamos posse das bênçãos das regiões celestiais para manifestarmos nesta terra. Pai, permita que em sabedoria, inteligência e entendimento, cooperação, finança, economia, desenvolvimento de planos sejam possíveis a concretização para a honra e glória do Senhor. Pai, dê-nos palavra certa, perguntas corretas, pensamentos eternos que manifestam a tua sã doutrina no dia de hoje e todos os dias em que tivermos que falar da sua palavra. No poderoso nome de Jesus, ser com os moderadores, ser com os preleitores, tanto a mim como aqueles que hão de vir um dia sentar neste lugar. Permite que falem de maneira ousada, intrépida, em todo entendimento possível, segundo a luz das tuas sagradas escrituras. Ilumina-nos, ó Deus, faça de nós instrumentos certos nas tuas mãos. Acreditamos que o Senhor nos ouve. Na certeza de que o Pai nos ouve, temos a certeza de que o Pai também nos responde. Sê com a nossa amada Teresa, que faz parte, ó Rei da Glória, operando com os seus dotes na capacidade de maquilhagem. Sê, ó Deus da Glória, sê também com todos quanto participam de maneira direita ou indireita. Oramos gratos, pois a tua palavra nos ensina em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Pai, obrigado mesmo, em nome de Jesus. Obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo quanto fazes, pelo que fizeste e pelo que vais fazer neste programa Tambor e Graça. Amém. 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 Muito bom. Podemos começar agora com o nosso programa. Eu acho que o som tá baixo. Tá baixo aí no... Depois Já ajustei. Ok. Vamos começar com o nosso programa. Para começar a falar sobre a vida do apóstolo. Desde o princípio, como é que foi o nascimento. Mas é mais a infância. Vamos falar um pouquinho sobre a infância. Acredito que o apóstolo tem coisas para nos falar. E como é que o apóstolo cresceu. Uma breve história. Okay, eu sou natural de Casenga. Exatamente. Nasci no Casenga, Rua 11. Eu sou descendente daquilo que é o mosaico cultural angolano, podemos dizer, do grupo étnico Ovimbundo. Ovimbundo. Aos meus 5 anos, 5, 6, nós saímos de lá de Casenga e viemos viver em Cacoaco. Em São Paulo? Cacoaco. Irmão. Cacoaco São Paulo é Samizanga, Quicolo, né? No Quicolo. Quicolo, bairro Augusto Ngangula, Rua dos Centenas, junto ao mercado Quicolo. Foi onde eu cresci, né? Com os meus pais. Amém. Sobre uma educação cristã. Pois que meu pai é pastor, minha mãe é uma diaconisa. São da Igreja Evangélica dos Apóstolos de Jerusalém, Angola. Então, minha mãe diz que desde criança eu fui um menino que muito divertido, né? E quando eu tinha 5, 6 anos, eu já falava quimbundo. Só que esqueci. Como isso é interessante porque o pessoal de Luanda geralmente não fala quimbundo. Não. Como eu disse, né? Eu venho dos ovimbundos. Sim. Que falam que tem a língua materna, o umbundo. Exatamente. Mas a minha mãe, que é natural de Kibala,
falava quimbundo. A minha avó também falava quimbundo em Goia. Então, como eu ficava muito com a minha avó, eu falava quimbundo, às vezes um pouco de Goia. Quando fomos para Cacoaco, depois eu esqueci. Eu esqueci mesmo. Já nem sei falar bem o Azequele, que são as formas de saudação. Então fomos esquecendo. E eu brincava muito nas lagoas, gostava de pescar. Não sei se o apóstolo conheceu o Calombotim, né? Não sei se... Epá, nós somos de épocas diferentes. Mas em Cacoaco tem uma lagoa que aí no antigo tanque, será? No antigo tanque, na girafa. Sim, antiga girafa. Na girafa tinha Calombotim, tinha a ponte. Na ponte. Na Calombotim era água salgada, já na ponte era água doce. Aí onde nós tá agora... banhávamos na água salgada e depois íamos para... Aí onde está agora o africano? Eu já podia morrer aí. Engoli muita água. Eu nunca banhei aí. Não, eu já. Não, aí não. Eu banhava na girafa. Na verdade, eu também vivi um tempo no Kikolo, né? E eu ouvia muito da PUD. Onde é que era a PUD? A PUD está no Balumuca. A PUD está no Balumuca, Kikolo, né? Kikolo, tudo aquilo é Kikolo. Mas está no Balumuca. A PUD é uma ponte que está junto à empresa da Simangolo. Então aquilo é Boa Esperança 3. Muita gente já foi banhar lá. Por causa da profundidade, eu nunca tive ousadia. Eu preferia sempre as lagoas. Exatamente. Tentem manter os microfones mais perto. Eu consigo, Na verdade, não há nenhum problema. Essa distância aqui, você no teu retorno é que não está ouvindo muito bem. Então nós tivemos esta infância. Né? Sabemos todos nós que crescemos em bairros suburbanos. Exatamente. Tendo sempre uma companhia não muito saudável. Exato. Tendo em conta a educação, né, que os pais dão, aquela coisa toda. Nós fomos indo crescendo. Cresci naquele bairro, eu já cantei Kuduro. Eu ouvi que o apóstolo era de um grupo. Sim, dos Centenas. Eu cantava. Eu cantava. Jesus. Kuduro. Eu ouvi também que o apóstolo era um dos fundadores desse grupo. Não, dos Centenas não. Porque os Centenas, antigamente nos bairros tinham os grupos que eram Escota e os Mini. Exatamente. Eu fazia parte dos Mini. Os Mini Centena. Nos Mini Centena, que eram os Dezena, os Recentes. Sim, nós fomos participantes de tudo isso, né? Como fundadores, líderes. E geralmente os líderes do grupo é que cantavam também os Kuduros. Ou então o apóstolo foi líder de um gangue, se assim podemos dizer. Fui líder de um gangue, treinei Jujutsu. No Bison, não sei o quê. Sim, Bison. Como eu tenho dito, epá. Não tem nada, não tem quê? Eu tenho muita fé, mas também tenho arte. Não tem esprit? Não, esprit não. Eu não cheguei a me meter nessas coisas de esprit, né, porque tinha a ver com invocações. E aquilo era muito feio, né? Mas na altura o apóstolo não tinha essa consciência? Não, mas eu já batia mesmo assim. Eu preferia não me meter nisso porque ouvíamos sempre que as pessoas tinham que fazer sacrifícios. Exatamente. Sacrifícios esses que depois acabava comprometendo a vida das pessoas. Então eu não treinei muito tempo, né? Eu só treinei durante 8 meses. Fui de branco para amarelo. Na graduação para laranja, desisti. Por quê? Já não tinha sentido para mim. Ainda não estava dentro do cristianismo? Não tinha sentido. Não tinha sentido porque aquilo era só lutar, tá sabe? Depois você se perguntava, tu a lutar por quê? Exatamente. E era um pouco desfavorável. Todos nós que entramos no Bison na esperança de ter força, né, e uma certa consideração e respeito no bairro. Sim, exatamente. Nós tínhamos lutas constantes com os picadas. Tinha uns jovens, esqueci o nome. Passa-me pela mente, né, porque aquilo foi nos anos 2011, 2012. Aqueles jovens saíram do Kazenga, mudaram-se para o Kikolo onde nós vivíamos e queriam comandar no bairro. Aí, não pode. Nós já estávamos ali faz tempo. Fomos,
Eles vinham com pistola, eu lembro-me. Uhum. O líder deles vinha com pistola. Ele manipulou 2 vezes. Eu tenho um pai, né? Ele sempre dizia, não, quando a pistola tem bala, Está carregada. você não pode manipular 2 vezes. Aquilo encrava, ele manipulou 2 vezes, eu sabia que não tem nada. Uhum. Caí em cima dele. Foi uma luta e tanta, recebemos a pistola, surra nos camaradas. Guardamos a pistola. Eu tive uma infância, né, posso dizer, boa, porque sempre tivemos a educação dos nossos pais. Mas um pouco, se não for a graça de Deus, temos a plena certeza que a delinquência, tudo isso faria parte do nosso ser. Então, a graça de Deus interviu em bondade para que nós fôssemos salvos disto, né? Fôssemos salvos disto. E pela graça de Deus nós estamos bem. Falando sobre a graça, como é que começou esse processo, né? A conversão? O que aconteceu para que apóstolo Cornélio do Bison, apóstolo Cornélio do Centena... Não, antes não era apóstolo. Tinha um nome... Exatamente. Né? Era só Cornélio? Não, as pessoas chamavam-me de Rei Bala. Rei Bala. De Rei Bala para apóstolo Cornélio. O que aconteceu? Primeiro, o meu pai, ele nas vestes de pastor, sendo que é pastor, ele fazia muitas viagens missionárias. Nós viajávamos muito. E eu era o fotógrafo, se é assim que eu posso dizer. Ele tinha uma máquina de filmagem, que por sua vez andava comigo. Eu chorava muito das vezes que ele me levava para viajar, Wambo, Benguela, Namibe. Eu posso dizer que todas as províncias do litoral do país eu conheço. Mas chorar que emoção, não queria. O bairro cuidava mais do que aquelas viagens. Apesar de que meu pai sempre teve um bom princípio. Quando nos levava, ficávamos sempre no hotel, tinha comida, tinha o que beber. Mas aquela amizade com os amigos era muito boa, sabe? O bairro, eu posso dizer, para nós que crescemos no bairro, o bairro não partilhava simplesmente ideias ruins, mas amizades. Mas tinha muito de solidariedade, tinha muita empatia, tínhamos muitas brincadeiras que eram muito fixes. Tínhamos brincadeira de construir casa, tínhamos guerra de lodo. Tínhamos também de papai e mamã. Quando você é líder, é sempre o papai. Aquilo tudo cuiava. Te levam para uma outra província. Pois as missões eram sempre em zonas recônditas, um pouco distantes. Então aquilo não era muito, mas muito saudável, né, para mim. Eu chorava, não gostava. Mas o que eu posso dizer, antes mesmo, acompanhando meu pai muito mais, lembro-me, já não o tempo, uma vez fomos a uma cerimônia de batismo com meu pai, na noite, passamos juntos, e ele quando acordou disse, olha, os anjos hoje vinham e disseram que futuramente tu serias um servo de Deus, criança, né? Exato. E nós, nas igrejas apostólicas, tem sempre um costume, né? Quando uma criança nasce ou quando uma criança vem ou tem uma revelação da parte de Deus, a criança era dedicada para Deus. Oravam por ela a respeito da sua vida. E eu ouvia, né, as profecias muitas das vezes que diziam, esse menino vai, por sua vez, um dia ser servo de Deus. Eu não ligava aqui. Servo de Deus. Sempre que meu pai me levava, eu dizia, eu não quero essa vida para mim. Né? Fica pouco em casa, viaja muito, fomos indo. Mas, no ano de 2012, eu já ia à igreja normalmente com meu pai. Todos os domingos nós íamos à igreja. Mesmo no mundo. Éramos daquele tipo que vai à igreja, mas não foi a Cristo. Né? Exatamente. Já foi à igreja, mas não foi a Cristo. Exato. Foi à congregação, mas não foi à fé. Exatamente. Era mesmo daquele tipo de pessoa que roubava nas festas da igreja, nos casamentos, frango. As pessoas nem gostavam quando eu chegava, porque era confusionista mesmo. E 2012, se eu bem me lembro, eu tinha um colega já em memória, Eduardo Lang Justino, foi um amigo muito próximo. Dia 5 de fevereiro, meu pai disse-me que eu tinha que furar o pilar
casa para que pudéssemos colocar, não sei se eu posso dizer, grampos na parede para que pudesse pôr os fios de estender a roupa. Okay. Mas nós, como tínhamos o costume de ir correr na praia, nadar, então fomos à praia. Aquele meu amigo morreu ali. Jesus. Mas antes dele morrer, uma semana antes, em 2012, eu estava lendo a Bíblia, sem ouvir pregação de ninguém. Estava a ter uma necessidade. Exato. De ler a Bíblia, fui lendo a Bíblia e tal. Li muito Marcos, capítulo 8, muito Provérbios. Marcos 8. Não gostava de ler Apocalipse, porque toda vez que pegava o livro do Apocalipse me dava medo. Então gostava mais João e Marcos, Provérbios. Isso por causa da morte do... Não, antes da morte dele eu estava a fazer essa leitura. Agora, o meu amigo teve uma morte trágica, sabe o que eu posso dizer? Fomos na Cefopesca, eu acredito que as pessoas que Cefopesca, já bebem Cacoaco conhecem. Aquilo, Cefopesca, em 2008 foi quando estragou, né? Caiu aquela chuva terrível. Então, em 2012, aquela zona já não era permitido as pessoas pularem da ponte para nadar. Exato. Ali tinha um sinal, perigo de morte, mas nós fomos lá mesmo assim. Eu também, todos os dias. Outros foram lá com as cervejas para beber e tal. Estavam a dizer, não, nós temos que beber. Beber um dia não faz mal. Eu disse, epa, essas coisas eu já não quero. Eu estou a pensar. O apóstolo me bebia? entregar na igreja? Não bebia, mas os meus amigos gostavam de beber. Exato. Eu não bebia. Então, eles gostavam de beber, convidaram-me, eu disse, não, beber não. Depois um deles disse, beber um dia não faz mal. Eu disse, pá, não faz mal, mas é mal. Então eu não vou beber. E este meu amigo que morreu, ele disse, não, epa, nós podemos beber, brincar com as mulheres, fazer tudo o que nós queremos. Deus não vai nos punir. Eu disse, olha, Provérbios capítulo 17, versículo 5 diz, aquele que zomba do Criador não ficará impune. É bom que nós façamos de qualquer coisa, mas zombar de Deus não é bom. Começamos a nadar, aquilo é pinar e tal. Passando uns 30 minutos, um dos meus amigos, que também já morreu nesta vida de delinquência. Foram assaltar e tal. Morreu, ele e o primo dele. Então, ele vai, joga-se. Estávamos a voltar, tá vendo? Aquilo era pina, da ponte e volta até a beira. Exato. Só que ao nadarmos, ao voltar, este meu amigo pergunta, mas, Rei Bala, onde é que está o Eduardo? Falei, o Eduardo deve estar na beira. Ele falou, olha atrás. Quando eu olho, o Eduardo está a se afogar. Jesus. Ganhamos um choque. Eu estava aí para lhe salvar. Aquele outro meu amigo disse, olha, se você ir lá... Vão ficar os dois. Vão ficar os dois, mas João 15 estava a me fazer barulho na cabeça. João 15. Não existe maior amor do que esse. Exatamente, dar a vida, pelos seus amigos. E se dá a vida pelo meu amigo. Epa, se eu sei nadar, eu não sei nadar, mas ele veio aqui. Vamos tentar. Os pescadores que estavam adjacentes pularam também para tirar. Nós a vi naquela de nadarmos, quase a chegar na beira. Epa, o nosso amigo desapareceu das nossas mãos. Até hoje eu não sei como é que desapareceu das nossas mãos. Mas uma coisa sei, desapareceu e ele morre. Nós entramos em choque naquele dia. Encontraram no mesmo dia? O corpo apareceu no mesmo dia, mas deixa só terminar essa cena. Então, quando nós ficamos ali na beira, epa, as correntes das águas eram tão fortes que eu estava sem cuecas. Sem nada. Nós ficamos ali a chorar. Exato. Eu não lembro, estava com roupa. Nós saímos dali caminhando nu até o corpo de bombeiros. Aí na administração? Sim. Não, administração não. Quando tu estás na vila de Cacoaco, né, saindo da Cefopesca, indo direito, antes do Mundial, tem ali uma esquadra. Exato. Tem uma esquadra. A esquadra nos recomendou chegar até na Vidrulo, onde tem corpo de bombeiro. Nós fomos caminhando nu até ali. Quando chegamos no corpo de bombeiro, mas vocês é como então? Estão malucos ou estão a vir mesmo aqui nu? Nem sabíamos, porque nós estávamos em choque. Ali nos deram um calçãozinho, colocamos, voltamos até lá, ficamos chorando pelo nosso amigo. Ele se afogou por volta das 15 horas. Quando eram 16 horas, o corpo dele subiu mesmo assim. Mas os bombeiros diziam que havia um sistema centrífugo, uma coisa assim. As ondas, em vez de levar a água, as correntes das águas, não tinham tendência de nos levar para a beira, era para nos levar no fundo, no outro lado. Então,
nós saímos dali em vida. Ele morreu, ficamos em choque. Ligamos para a família veio. Eu fiquei quase 2 semanas sem dormir, pensando. O Eduardo morreu, as pessoas ligavam para mim, atribuir a culpa, dizendo que eu era culpado, né? Porque eu era o delegado da turma e também era o líder dos nossos grupos. Dos centenas. Exato. Não, já disse dos centenas, não. Dos Dos mini-centenas. Dos mini-centenas. Os dezenas. Exato. Os dezenas. Então, aquilo foi um choque para mim. Na altura eu estava a fazer o teatro. Fui para o grupo de teatro e eu disse, não quero mais fazer parte. Lembro-me que na altura eu tinha namorada, eu fui para lá e disse também, não quero mais isso. Eu comecei a dizer para os meus amigos, não quero mais andar convosco. Porque eu disse, eu preciso reajustar a minha vida, né? Eu preciso estar em Deus. Isso fruto das 2 semanas sem dormir. Pensar. Fiquei dias sem dormir. Depois, como meu pai notou que eu estava um pouco pressionado com tudo isso, ele, nas férias do primeiro trimestre, levou-me à província do Ambo. As férias do primeiro trimestre, antigamente nós entrávamos em fevereiro, estudávamos fevereiro, março, abril, ok? No final de abril, para maio, nós tínhamos férias. Então eu fui para o Ambo, propriamente Bailundo, estive com meu pai lá. Lá tive uma visão que eu nunca me esqueço. Naquela visão parecia que o mundo estava a destruir, parecia mesmo. Havia uma palavra nos céus que estava escrito a graça. O tempo está próximo, a graça vai se esvaindo. Essa visão é sonho? Estou a dizer visão. Visão, exatamente. Uma visão. Exatamente. Okay? Espera. A visão tu podes ter em sonho ou acordado. Do apóstolo foi acordado. Eu tive uma visão. Agora, se é dormir, não sei. Ok. Porque eu lembro-me que é uma visão. Exatamente. O tempo está próximo, a graça vai se esvaindo. E parecia que o mundo estava a cair. O céu estava avermelhado. Exatamente. Rochas caíam, batiam e nós corríamos com força até um lugar onde todo mundo era guardado. Quando eu chego para entrar, o sacerdote que estava na porta disse, você não vai entrar porque tens muitos pecados. Lembro-me que comecei a confessar, meu Deus, eu ajudava a minha mãe a vender. Em vez de confessar, juro que já menti, não, eu estava a confessar, né, todas as coisas ruins que eu já fiz. E aquele animal que estava... O Senhor disse, você não pode entrar porque primeiro chegaste tarde, segundo é que não estás a confessar tudo. Estás a guardar coisas. Então aquele bicho aí é um bicho feio, eu lembro muito bem. Se eu soubesse desenhar, até podia desenhar. Aquela imagem está sempre aqui na minha cabeça. Começamos a lutar, ele disse, Jesus não vai te aceitar porque você não aceitou em totalidade. Você tem reservas. Exato. Você pertence a nós. Pertence a nós. Exatamente. Eu disse, eu não pertenço a vocês. Eu sei que Jesus vai me aceitar. Lutamos. Ele quebra o meu pé esquerdo, sai. Eu saio dali e a uma distância, né, aproximada, que eu posso dizer, de uns 20 metros, a terra começa novamente a cair. A cair. E aquele bicho que lutou comigo, né? Exatamente. Foi e vinham com os outros que voavam, terríveis, né? Com dentes. Exatamente. Ele vindo, eu disse, por favor, me deixa entrar. Eu já não tenho uma outra saída. Se eu vim até aqui é porque eu preciso viver, deixa-me entrar. Então ele pegou-me nas mãos e colocou-me aí dentro. Só que ali dentro estavam a batizar as pessoas. Todos quantos tinham sido batizados estavam sentados numa espécie de uma cadeira corrida. E eu disse, também chegou a minha vez de me batizar. Só que estava a haver uma distância entre eu e ele. Exato. Ele disse, você chegou tarde demais. Eu disse, mas ainda sobrou água. Batiza-me. Em nome de Jesus. Ele disse, eu já não tenho como te batizar. Tu chegaste tarde. Eu disse, não, batiza-me.
Então ele disse, como eu já não tenho como te fazer imersão, eu vou te jogar com a água. Ok. Ele joga-me com a água e aquela água limpa, que estava numa banheira de esmalte, entrou toda dentro de mim, assim mesmo. Entrou. E o meu corpo fez tchá. Tipo, saiu fumo. Ok, entendi. E algumas pessoas que estavam na mesma cadeira, Uhum. onde nós estávamos, naquela cadeira corrida, eles caíam. À medida que caíam, a terra, como aquilo estava agora em estado de ebulição, saía fogo, Yeah. metade do corpo queimava. Das pessoas que caíam. Das pessoas que caíam. Aquela água entrou em mim, eu fiquei com coragem. Eu disse, vou descer. Quando eu desci, aquele fogo separou-se. Quando o fogo separou-se, eu ao descer aquela cadeira, agora tínhamos que voltar. Ao abrir a porta, era como se abriu uma forte luz, bateu nos meus olhos e bateu nos meus olhos forte uma luz que me disseram, sobe para aqui. Ao subir para ali, caí da cama. Okay? Exato. Ao cair da cama, eu tento caminhar e o pé esquerdo estava a me doer. Durante as 2 semanas que eu fiquei uma semana no Ambo, propriamente Bailundo, todas as noites eu ouvia o rugido daquele animal. Rugindo mesmo, dizendo O você... que lutou contigo. Sim, você pertence a nós, você pertence a nós. Jesus não vai te aceitar. E orando, né, eu ouvia uma voz que me disse, leia o livro de Gálatas e memoriza todo o livro de Gálatas. Exato. Li o livro de Gálatas, memorizei tudo aquilo. Saí do Bailundo, fui para o Ambo. Tinha uma atividade da nossa igreja, de jovens. Cheguei lá, comecei a conversar com os líderes e outros irmãos. Eu falando só tudo que está escrito em Gálatas. Falar, esse maluco aqui, como é que agora está a falar deste livro, né? Desta carta? Eu disse, eu acho que o mundo está no fim. E quando se percebe que um jogo está no fim, a tendência de cada equipe é meter os melhores jogadores em campo. Exato. Para vir aqueles que poderão dar o melhor desfecho no jogo. Eles disseram, até já sabes pregar. Eu disse, não, né? Nada disso. Lembro que escalaram para pregar, não preguei naquele dia, preferi apenas orar. E depois, então, voltei para Luanda. Que seria a primeira pregação do apóstolo. Que seria a primeira pregação. Não preguei, fomos, oramos. Cheguei em Luanda, entrei nos grupos de ministério, aquelas turmas que se reuniam para orar. Eu orava muito mesmo. Isso em que ano? Isso é 2012. 2012. Exatamente. 2012. 2012. Yeah. 2012. Tinha 2012. 2011, 2012 tinha assim. Sim, muitos grupos. de ministério. Exatamente. Entrei para lá, fomos estudando a palavra, orando. E fomos indo, né? Até os dias de hoje. E quando é que deu-se início ao ministério do apóstolo que hoje conhecemos? Epa. Mas antes de continuar... Eu posso dizer o seguinte. Apóstolo. Olha, sim. Antes de continuar, podemos comer. Não, comer é um dom de Deus. Eu tô, né? tô com... Não, tu podes Tamo à avançar vontade. enquanto estamos a conversar. Eu também já estava assim à espera do momento certo para desfrutar dos quintos. Então estamos a conversar, estamos a... Teresarte. Teresarte, né? Teresarte. A preparar aqui o... Se não fosse a comida. E o apóstolo estava a dizer, né, o início do ministério, né, a conversão aconteceu em 2012, é isso? Exato, 12, 13. Tenho essa data pelo tempo do meu novo nascimento. Eu nasci em Cristo. Amém. Eu posso dizer que foi do Senhor. Além dessas visões, eu tive várias outras visões. Várias outras visões, mas nem com isso eu deixei de ter mestres e professores que auxiliaram-me nesta vida que nós estamos em Cristo Jesus. Mas daí até o início do ministério? Não, eu quando eu comecei a pregar em mesmo 2012, 2013, já pregava, fazia evangelismos de rua, muita oração, mas eu em 2015, dia 31 de outubro,
2015 foi quando eu fui consagrado diácono, né? Amém. A consagração, do ponto de vista congregacional que eu tenho, é diaconato. Eu fui consagrado diácono em 2015. Uhum. Fomos indo servindo ao Senhor. Essa vida pública da pregação, das ruas para os púlpitos, foi na notoriedade daquilo que Deus foi fazendo nas ruas. Nas ruas, ok. Exato. Aquilo que Deus foi fazendo nas ruas. Tivemos a graça de evangelizar muito, Cacoaco, Boa Esperança, Quicolo. Nós subíamos nos autocarros que nos levavam do São Paulo, de Cacoaco para São Paulo, né? Do São Paulo nós tínhamos os carros que nos levavam até a Gamec, tínhamos carro que nos levavam até o Ramiro. Nossa vida era gerar toda a Luanda pregando nos autocarros. Foi mais ou menos isso. Okay. Então eu tive a consagração de diácono em 2015. Em 2017 nós tivemos a confirmação pública daquilo que é a graça ministerial apostólica que nós temos. Isso, Milton Ebede. Milton Ebede. Transição ministerial. Transição não, ministerial. não foi propriamente uma transição. Esse é um assunto que nós vamos falar, apóstolo. Está aqui, tá aqui no, agendado. Tá agendado. Venda, como é que está a agenda? Agora nós começaremos a falar, né? Iríamos gostar, né, de ouvir a opinião, né, do apóstolo sobre o estado, né, da comunidade cristã angolana, assim no geral, porque nós temos vivido, né, tempos de muita polêmica, né, nas igrejas, na comunidade cristã, né, e gostaríamos de ouvir a opinião do apóstolo quanto ao estado, né, que e também, se encontra. só para reforçar, nós nos convertemos praticamente na mesma época, 2011, 2012. E o cristianismo naquela época é relativamente diferente. Não sei se é o meu ponto de vista, Milton Ebede. Não, acredito ser diferente, apóstolo, né? Os tempos desde 2011 a 2023, eu acredito que as coisas estão bem diferentes. Eu gostaria de saber aquilo que o Milton já perguntou, o Estado, como é que o apóstolo analisa esse... Okay. É o seguinte, a doutrina determina o modo de vida das pessoas. É com base no ensino, determina a maneira de pensar, de ser e estar da comunidade cristã. Falar da comunidade cristã em Angola seria muito perigoso. Afirmar categoricamente Angola, eu podia falar Luanda. É melhor. Exatamente. Okay. Vamos analisar o Mas estado. podemos falar tanto no sentido restrito como no sentido geral. No sentido lato. Primeiro, exatamente. Quando tu falas de cristianismo, não deves reduzir a fé em Cristo à dimensão denominacional. Exatamente. Quando tu falas de evangelho em Angola, tu estás a falar de correntes doutrinárias dentro do cristianismo. Tu vais ver ali os gracistas à parte. Tu vais ver ali os arminianistas, calvinistas, exato. Depois tu vais encontrar o pentecostalismo, vais encontrar o metodismo. Todas essas são correntes dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo. Que por sua vez, segundo a minha percepção, reduzem a verdade do evangelho segundo os dogmas que perpetuam nas suas congregações. Exato. Esse é um ponto. Isso é um ponto que eu vejo que é muito perigoso, porque não se vela na visão expressiva que Cristo deixa a respeito do reino. Nós teremos que entender que denominações são instituições sociais onde o povo se congrega. Exato. Que a visão da denominacional nunca seria maior que a visão universal que Cristo apresenta. Exato. Essa é uma grande fragilidade. Outra fragilidade que nós podíamos olhar em Angola é que, por causa do cunho, né, denominacional, de maior expressão social, tem-se a diminuição daquilo que são os ministros da palavra deixado
segundo Cristo Jesus, em Efésios capítulo de número 4. A respeito da fundamentação, a respeito da capacitação, a respeito da operação, nós em Angola dificilmente podemos então notar linhagens, né, extremamente saudáveis do ponto de vista doutrinária. Uma linhagem apostólica, uma linhagem profética, uma linhagem evangelística, uma linhagem de pastores e mestres segundo a sã doutrina. Exato. Quando não se respeita a paternidade, se deturpa a linhagem, quer seja no ensino das Sagradas Escrituras. Exato. E todos esses problemas são os mesmos que já se viveu nos séculos 3, séculos 2, após a era apostólica, né? Vem ali os santos Agostinhos, Irineu, Policarpo, que tinham como finalidade apresentar a conservação do evangelho segundo a verdade que os apóstolos deixaram. Então, quando não se conserva a verdade de acordo a apologia evangélica que Cristo fez, se compromete. Exatamente. Desde que fé. Exatamente, né? Porque na verdade só existe uma fé. Uma fé, exato, existe uma fé. E dentro desse assunto, tem algo que comenta para dar espaço no apóstolo, ok? Tem algo que me inquieta. A fumba está boa. Tá boa. Ainda não proveu o catato. Não temos que acabar uma parte, temos que levar. Não, essa parte era para nós rir também. Ok, era. Não, tem mais. Aí tem mais. A Teresa disse que não tem. Como não tem? Tem, Teresa. Tem. Então, eu estava a dizer que dentro das igrejas, por causa das denominações, muito melhor esse termo. Dentro das denominações tem padrões e regras. Muitas vezes esses padrões e regras não são pecados biblicamente. Ou seja, vamos pensar. Sim, vou me explicar. Vamos dizer que, um exemplo, uma certa igreja proíbe o uso de calças apertadas. A igreja em si concorda isso por causa de um problema que a igreja passou. Exato. E a igreja concordou, irmãos, é melhor não usar, por exemplo, pano nas irmãs, né? Não usar saia nos cultos, calça nos cultos. Isso é uma regra entre aspas da Assembleia de Deus, que mulher não pode usar calça. É uma regra assim, entre aspas, que não está explícita. Okay. Mas é o que costuma ver. Se uma mulher aparece de calça no culto, meio que dá um pano. Coisas assim. A Assembleia de Deus tem essas questões. Mas a Bíblia não é explícita quanto ao uso de calças. Então, meio que é uma prisão. Não sei se esse é o termo que eu posso dizer, mas deixa as pessoas com mais peso, não? Tipo, além do que eu tenho que fazer da Bíblia, tenho ainda que usar os princípios da minha denominação. Olha, os princípios denominacionais. Exatamente. Não devem retirar nem acrescer naquilo que é o valor das Sagradas Escrituras. Exato. Elas são aplicadas de maneira circunstancial que visa melhorar um comportamento das pessoas. Exatamente. Eu acredito que isso acontecia mesmo no tempo dos apóstolos. Sim, por exemplo, Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, quando ele fala do uso do lenço, exato, está especificamente aplicada tendo em conta o contexto. Exatamente. Exato. Okay? Quando o apóstolo Paulo traz a questão do lenço, estava numa questão que ele vai dizer que a mulher não é lícito a mulher orar com cabeça rapada. Exato. Porque no templo de Coríntios, em veneração à deusa da fertilidade, as prostitutas lhes cortavam o cabelo. Então, para que Paulo ajudasse na questão da consciência dos fracos que entrassem no templo,
Exatamente. As mulheres tinham que estar com lenço na cabeça. Aquilo era uma verdade circunstancial, atendendo o comportamento. Vamos supor que nos dias atuais, né, o uso de brinco seja a identificação de uma organização que é contra os padrões sociais. Exato. Então nós vamos dizer, não é decente que uma irmã use brinco na congregação. Exatamente. Okay? Por causa da mentalidade que circundava. Era mais ou menos isso. Agora, a Bíblia é explícita quando fala de modestia, quando fala de decência, quando fala de pureza. É explícito. Todo tipo de roupa é boa quando não fere a moralidade, nem a ética do espaço onde você está. Exato. Ok? Para que nós não digamos que por roupa apertada é pecado, Sim. tenhamos que saber onde e quando usar roupa apertada. Você vai no ginásio com uma... Fato. Gravata. Vai meter fato, gravata, Nós ainda por tínhamos cima, irmão um que vestido é- da intercessão. Não, né? Acho que não Um funciona pano. assim. Não, vai ter que Não, pôr acho que não pano. funciona assim. Ponha um colar desde que não exponha a vergonha. Exato. Exatamente. Ponha uma roupa desde que não exponha a vergonha. Então, vestir-se com modestia e decência é um princípio bíblico. E Exatamente. nós precisamos entender que decência, modestia, não é aplicado simplesmente para mulher, até para homem. Amém. Toda roupa, Aleluia. Para toda roupa pregadores. que impede, É para que todo impede mundo. o teu bem-estar Exato. e ela expõe a vergonha em partes íntimas do corpo, ela não é decente. Vamos supor uma moça que dorme com calça jeans. Exatamente. Não é decente calça jeans para dormir com ele. Você que tem teu esposo. É do diabo essa ideia. Não, até não, Você não calma. culpa ainda o diabo. Você é calma em O Deus. diabo nem inventou calça nem tesoura. Isso é uma questão da mentalidade dos homens. Então, a maneira de como você se veste tem muito a ver com o ambiente e o lugar onde você está. Né? Tem a ver com o ambiente e o lugar onde você está. Outra coisa. Quando se pensa em roupas, as pessoas tudo que pensam já é lascívia. Exato. A lascívia pode estar na roupa ou na mentalidade. Exato. Ok? Ok. Vou trazer uma questão prática. E nós somos angolanos. Uhum. Como angolano que somos, sabemos que o nosso país é vasto e rico em culturas. Nós temos os mumuilas. Exatamente. As mumuilas não se vestem com a necessidade de seduzir alguém. Porque aquilo é uma maneira de vestir típico da sua cultura. Exatamente. Ok? Logo, a lascívia estará na mentalidade de quem? Da pessoa que tem má intenção ao ver A mumuila. aquela mumuila. Mas é sábio dizer a mumuila quem não anda não se veste assim, porque nós, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, nas instituições públicas, não se entra desta maneira, na escola não se entra desta maneira, estás a expor Acho que partes do acho teu até corpo na, que na devem ser rua. Até na partes rua. do teu corpo que devem ser plenamente conservado, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Na Bíblia você só entende que corpo pertence às duas pessoas, ou o teu parceiro ou a Deus. Amém. Só. Exatamente. Yeah. Então nem toda parte do corpo é para todos. Exato. Por Exato. isso que certas partes do corpo Exato. devem ser tapados e não dar acesso a todos. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o cuidado que as igrejas têm de estabelecer padrões para que haja controle. Alguns padrões foram estabelecidos na necessidade circunstancial, Sim. que foi necessário ter uma aplicação ou uma intervenção direita, tendo em conta a moldura social em que a igreja estava. Só para nós deixarmos aqui algo, foi uma pergunta clara sobre o estado, né, do Evangelho em Angola. A Exatamente. fragilidade no ensino do Evangelho. Em Angola prega-se muito senso comum e prega-se pouco sobre o Evangelho. Ok. Ok. Abre só. A fragilidade na pregação e no ensino do Evangelho é que resultou nessa toda mistura. Eu só assim, muito rápido, vou comentar algo. Eu sinto necessidade, quando vou na igreja, de ouvir uma palavra que cause em mim alguma transformação. E acredita, apóstolo, é difícil encontrar. Por quê? Isso, apóstolo, é verdade o que ele está a falar. Eu sinto a É necessidade, mas é difícil encontrar, porque eu não sei o que é que se passa Eu com os também. pregadores atualmente, né? Mas a pregação que se traz é mais para suavizar, para amenizar situações.
mas aquela mensagem mesmo que você... Continua. Exatamente, Depois aquela vou reforçar. mensagem que realmente você sente tocado e depois as pessoas falam que não é que a pregação não estava boa, você é que não estava bem. Não, mas existem mesmo situações, Antes do evangelista, ou apóstolo, desculpa, Sem apóstolo, problemas. é que o problema não está contigo. Você quer ouvir, você quer sentir, você precisa de uma palavra. E você não encontra essa palavra, você encontra pregações sobre o que Deus pode te dar, o que Deus vai fazer, o que Deus vai... Exatamente, é esse tipo de pregação que você encontra. Não aquela pregação que causa alguma transformação de verdade o que ele tá na a tua dizer vida. É que isso acontece muitas vezes. Tipo, pregações materialistas. Exatamente. Muitas vezes vão assim em cultos em diversas igrejas que eu encontro uma pregação e a introdução é perfeita, tipo o versículo começa pela Versículo, passagem, exatamente. uma passagem forte e a introdução boa, mas quando chega na aplicação, o que eu ganho em troca daquilo que a passagem me propõe a fazer é um casamento. Uhum. O que eu ganho em troca é um emprego. É do tipo, a mulher samaritana que encontrou Jesus e recebeu a libertação, né? Daquele, talvez como é que posso dizer? A reputação, a libertação. Exatamente. Ela se tornou uma mulher bem melhor. E essa libertação que poderia ser aplicada às nossas vidas espirituais, a libertação do pecado, é que nós não temos casamento. Não. Quando nós encontramos Jesus vai nos dar casamento, Jesus vai nos dar emprego. Então, eu fico tipo à espera de uma mensagem, de uma aplicação assim, que possa... E aí encontro o casamento. Quando eu falo do evangelho, Uhum. não estou primeiramente a falar do que se faz nas igrejas. Ok. Estou a falar do que Deus revelou. Amém. O evangelho consiste na manifestação do amor de Deus Amém. em benefício do homem. Exatamente. Porque o evangelho resume-se na obra salvífica de Cristo Jesus para Exatamente. com a humanidade. Exatamente. E o evangelho começa assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira Uhum. que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exato. E a Bíblia está a dizer que Abraão foi justificado porque nele Deus pregou o evangelho. Amém. E qual foi o evangelho que Deus pregou a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Uhum. Só que quando Deus diz isso, ele mostra para Abraão a estrela. Uhum. Que em Gálatas capítulo 4 você vai aprender que não são as estrelas, é a estrela da manhã, que é Cristo Jesus. Uhum. Por isso é que em João capítulo de número 8, versículo 58, Jesus vai dizer, Abraão se alegrou vendo o meu dia. Uhum. E eles vão dizer, como tu não tens 50 anos e dizes que viste Abraão. Mistério. Ok. Mistério. Então Entendi. quando estamos a falar Aleluia. do evangelho, estamos a falar da manifestação da graça de Deus para a salvação de todos os homens. Ok. Amém. E a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Uhum. Precisamos entender que essa salvação não consiste primeiramente naquilo que as pessoas pensam. Ah, não, Deus me salvou do pecado. Porque a salvação é aplicada no contexto do resgate do homem, da condenação do pecado, da culpa do pecado, da natureza do pecado, da influência do pecado, das consequências do pecado. Cristo nos salvou disso. Só que esta salvação, na aplicação da revelação da obra salvífica de Jesus, é novo nascimento. É nascer de novo, é nascer de Deus, ser gerado por Deus. É a natureza de Deus ser impregnada no espírito de uma pessoa. Amém. E como é que as pessoas ouvirão o evangelho? Uhum. Está escrito na Bíblia, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Exatamente. Logo tem muita gente pregar sem ser enviado. Uhum. Ele próprio se enviou Exato. e foi falar. Porque a Bíblia está a dizer, o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Exato. E quais são as palavras de Deus? É a palavra da reconciliação do homem com Deus. Exato. Sim. E isso está específico na Bíblia. O evangelho é simples. Amém. É simples o evangelho. O evangelho é a única fonte de fé. Uhum. Ok? Uhum. A fé vem pelo ouvir. Exatamente. Ouvir o quê? A palavra. O evangelho. Não está evangelho. escrito assim na Bíblia, o evangelho. Não, Exatamente. não entendi.
A fé vem pelo ouvir o evangelho. Exatamente. Exatamente. Ok? E é o único poder que Deus tem nesta terra para justificar, para A salvar, palavra, para o Exatamente. evangelho. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê em quê? Que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e está sentado no trono para quê? Para nossa glorificação, justificação, santificação E glorificação em Cristo Jesus por meio do evangelho. As pessoas notaram que é muito mais fácil eu vou te dar do que vai te transformar. Exatamente. Porque as pessoas entenderam que a necessidade deles é prioridade. Não, nossas necessidades não são prioridade. Exato. Por isso é que Nicodemos, quando vem ter com Jesus, Jesus não lhe fala do que ele sabia. Jesus lhe falava do que ele necessitava. Exato. Nicodemos vem dizer: mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe reprova. Primeiro, eu não sou mestre vindo de Deus. Eu sou Deus vindo em forma de mestre. Ok. Ok? Primeiro, não é Deus que está comigo, eu sou Deus que está convosco, porque eu sou Emmanuel. Jesus reprova a ideia de Nicodemos e depois Jesus vai lhe dizer: na verdade te digo que é necessário você nascer de novo. Exato. A maior necessidade que as pessoas têm é nascer de novo. Porque é só por meio do novo nascimento que as pessoas vejam, entendem e entram no reino dos céus, que é Cristo Jesus. E existem 4 mensagens extremamente poderosas que nunca se perderão no tempo. A primeira é o convite à salvação. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. O evangelho também é para os cansados. O evangelho também é para dar alívio. Alívio na alma, alívio no corpo, alívio no espírito. Outro convite que Deus faz a todos é o convite do arrependimento. Deus convida a todos para o arrependimento, mas é salientar que o arrependimento não é ponto de partida. Ponto de partida é o evangelho, porque arrependimento é resultado da pregação do evangelho. Amém. Ok? A pessoa não se arrepende para ser salvo, é salvo, e isso produz nele o arrependimento. Amém, aleluia. Ok? Porque se arrependimento é mudança de mentalidade, é mudança da mente, isso acontece no momento que nós ouvimos o santo e poderoso evangelho, Cristo Jesus. Okay. Então, nós percebemos, depois de nós falar do arrependimento, existe outra mensagem que nós temos muito poderosa, que é o arrebatamento, que é a transformação, né? A glorificação em Cristo Jesus, o levar da igreja a este grande poder. E o quarto, que todos nós, é a realidade da nova criação. São mensagens basilares que nós devíamos ouvir nos nossos púlpitos. Exatamente. Eu posso dizer o seguinte: não se pega o materialismo, ok? Mas se prega a obra redentora de Cristo Jesus. Amém. E uma das verdades é que Cristo Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E ali não vale a pena dizer, não, é rico espiritualmente. O que você tem que entender é algo que eu vou dizer. Rica espiritualmente. Não é, não existe isso, riqueza espiritual. Ok? Riqueza tem a ver mesmo com capacidade de posses. Dinheiro. Exatamente. Dinheiro, yeah? E em Cristo também fomos feitos ricos. Não. Salvação combina muito bem com prosperidade. Espera. Salvação A combina com passagem prosperidade. que diz: em Cristo fomos feitos ricos, é dinheiro. É mesmo prosperidade, irmão. É mesmo dinheiro. Amém. Não Amém. é também. É mesmo É isso. mesmo Ok. dinheiro. Amém. Explicações, Amém. Não, sabe? exatamente. É isso. Abre. Ok. Ele vai dizer, bem conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual se fez pobre, para que pela sua pobreza podeis enriquecer. Isso é 2 Coríntios, capítulo de número 8. Amém. Versículos de número 9. Só que no versículo, no capítulo 9, versículos de número 6, ele vai dizer que quem muito semeia, muito colhe. Exato. E quem pouco colhe, ou quem pouco semeia, pouco colhe. Exatamente. Ok? Depois ele vai dizer, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E não aquele que dá por tristeza ou por necessidade. Exato. Depois ele vai dizer que dando sempre para que abundeis em tudo, pois sartedes as coisas e não vos fartarem nada. Exatamente. Estás a ver? Porque quando a Bíblia está a dizer que vós sois filhos de Abraão e fostes abençoados com as bênçãos de Abraão, mano, bênção de Abraão não é bênção espiritual, é mesmo riqueza. Aleluia.
mas ter a prosperidade como foco das pregações, como se tem tido. A prosperidade é resultado da salvação. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, o foco da pregação é salvação. É Cristo. É Cristo. E Cristo é tudo. Cristo é salvação, Cristo é libertação, Cristo é prosperidade, Cristo é estabilidade, Cristo é riqueza, Cristo é sabedoria, Cristo é justificação, ok? Cristo é tudo para Exatamente. todos. Em todos. Exatamente. Eu acredito fielmente que não é errado a pregação sobre a prosperidade, o evangelho da prosperidade, como se tem... Não existe evangelho da prosperidade. É um termo que se tem usado, né? Usa-se, né? Então vou corrigir, né? Não, a pregação. pode dizer como eles dizem. Exatamente. Como se tem dito, né? O evangelho da prosperidade. Eu não sou contra. Mas, apóstolo, nós temos visto, né? Temos visto e nós não somos cegos para não percebermos a realidade, né? De como esse evangelho tem sido pregado. O que nós precisamos entender é que Apocalipse capítulo 16 de todos eles nos trazem 3 verdades, ok? Nos tempos que nós vivemos, as mensagens estão cingidas em 3 pontos principais. E eu quero que todos que puderem nos ouvir, nos ouçam. Exato. Palavra sem poder não é de Deus. Palavra sem poder não é de Deus. Poder sem palavra não vem de Deus. Ok? Primeiro, a manifestação de poder convida as pessoas aos enganos. Ok. Esse é o espírito de falsidade. Engano. Exato. Esse poder sem palavra. Poder sem palavra é engano, é manipulação. É manipulação. Ok. Ok? E palavra sem poder é persuasão. É persuasão. Então, o evangelho não nos traz poder sem palavra, nem palavra sem poder. Mas, ok. Depois, outra coisa que você vai encontrar, o materialismo. Exatamente. É o desejo cego do coração das pessoas. Apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos tempos será difícil seguir verdadeiramente a Cristo, porque muitos terão comichão nos ouvidos, amontoarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Exatamente. Então, 3 coisas: imoralidade, Exato. materialismo e engano. São as manifestações do espírito de anticristo desfalsado do evangelho. Exato. Tem igrejas que só falam de dízimos, só Exato. falam de ofertas, só falam de casas, só Exato. falam de cura. Isso é resultado, isso não é foco. Sim. Isso é resultado. exatamente. Não está naquilo que Deus deu, está naquilo que Deus vai dar. Exato. Enquanto Deus já não tem nada para nos dar, porque tudo que Deus tinha para dar já deu. Já deu. Só faltam os homens receber. Exatamente. E os homens recebem em Cristo Jesus. Exato. Só em Cristo Jesus. E fora de Cristo não existe. Não. O cristianismo não é um câmbio que você dá e Deus vai te dar, não. Deus deu tudo. Tá Exatamente. Em Jesus, Em Cristo tudo Jesus. que dá. Bendito Exatamente. seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não nos Amém. abençoará. Não fizeste nada. Exatamente. Não pagaste nada, mas tudo Ele te deu. Só precisas tomar posse. Amém. De acordo à verdade do Evangelho. Ok. Exatamente. Então, este falsificado evangelho da prosperidade que está ligado em uma vida aparente, na concorrência dos bens materiais, é muito errado. É perigoso. É frustrante. E isso está na exploração. Apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 12, ele vai dizer que antigamente houve falsos profetas e no meio de vós haverá falsos mestres que farão de vós negócio. Exato. Vendem água, água ungida. Exato. Vendem chá ungido. Farão de vós negócio. Isso é uma característica, de falsos mestres. Exato. Aquilo que a Igreja Católica fez no tempo da indulgência é o mesmo que muitas das igrejas neopentecostais estão fazendo nos dias atuais. Exatamente, é o mesmo. Isso tudo é uma falsidade. É um falso ensino, são falsos mestres, são falsos profetas, são falsos apóstolos, né? Não entendem nada de Cristo.
outra coisa que eu quero dizer, nunca vão te revelar as profundidades do Espírito Santo nem na obra de Cristo Jesus. Ok. Porque é impossível falar dos mistérios de Cristo sem ter o Espírito de Cristo. Exatamente. É impossível falar do amor de Cristo sem ter a mente de Cristo. Por isso Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Quando ele está dizendo nós temos a mente de Cristo, ele está dizendo, nós temos a emoção, nós temos o pensamento, nós temos o foco, nós temos o objetivo que Cristo tinha na Terra. Exatamente. Porque o que é ser cristão? É ser uma continuidade de Cristo na Terra. Será que Cristo faria o que eles estão fazendo? Exato. Exatamente. Será que Cristo pregaria o que eles estão pregando? Será que Cristo falaria o que eles estão falando? Exatamente. Estás a ver? Em nome do dinheiro, as pessoas estão fazendo tudo. Em nome do poder, as pessoas estão fazendo tudo. Tudo. Até maculando coisas santas, né? Yeah. Exatamente. Chato E isso. eu tenho dito uma coisa, Chato isso. sempre foi do diabo, né? Nomear coisas pecaminosas como se fossem coisas santas. Exato. Satanás levou Jesus até o monte. Isso. Ele disse, atira. Porque os teus anjos está escrito. Enquanto a Bíblia está escrito, enquanto andares. Porque para Satanás se atirar e andar é a mesma coisa. Exatamente. Estás a ver? Estás a ver? Enquanto na Amém. Bíblia não está assim. Levou até o pináculo do templo. Exato. Ele disse, salta. Entendes? Até que ele levou no pináculo do templo. O pináculo era do templo. O lugar onde estavam fazia parte do templo. Mas a ação era do diabo. Exatamente. Entendes? Até pode ser templo, mas a ação que está a ocorrer lá é diabólica. Exatamente. Mas, enfim, que Deus em Cristo Jesus nos ajude. Vê ali o que temos. Na verdade, é só para... O catato. Deixa Está no meu lado. Aqui está a dar mesmo bem. Podemos Girar. Né? girar. Oh. Vamos girar. Oh, Exatamente. Como eu estava a dizer, essa cena, se assim posso dizer, de tirar Cristo como o foco do evangelho, né? Atrai pessoas na igreja pelos motivos errados. E é algo que eu tenho dito, né? É algo que eu tenho partilhado com as pessoas. O motivo que te leva a Cristo, se não for Cristo, você vai sair dele. Pelo mesmo motivo. Exatamente. O motivo que te leva a Cristo é o mesmo motivo que te tira. E o motivo que te faz permanecer em Cristo é Cristo. Né? Porque é o que nós temos visto também. Essa é uma realidade, né? de cristãos, né? Frustrados. Né? Porque são atraídos sobre uma promessa Que nem foi Cristo que fez. que não foi Cristo que fez. E quando vêm para a igreja, ficam anos e anos sem conseguir aquilo que lhes foi prometido, né? Eles frustram-se e acabam por se desviar e existem não mais coisas voltar. que Deus colocou na fé, existem coisas que Deus colocou no trabalho. O que se consegue por fé, só por fé conseguiremos. Exatamente. E o que se consegue por trabalho, só por trabalho conseguiremos. Se bem que uns o trabalho também deles está na fé. Ok. Exatamente. Mas é trabalho. Olha, viste? A maior promessa que fixe. nós temos em Cristo Jesus é a glorificação. Ok? Quando nós estamos a falar da glorificação, estamos a falar da transformação dos nossos corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis. Amém. A semelhança da morte para a semelhança da vida. Sermos plenamente transformados nele, por ele e com ele. A imagem plena dele. Motivos. Eu tenho dito assim. Tenho medo de muita coisa. Quando eu digo medo, estou a dizer receio. Mas o maior medo que eu tenho é de falsos mestres. Exatamente. Ok? E nós estamos cheios de falsos mestres. E essas falsas doutrinas serão combatidas simplesmente pela apologia da verdade. Exatamente. Pela apresentação correta do Evangelho da pessoa de Cristo. Exato. Martinho Lutero, já no tempo dele, ele dizia: somente as Escrituras e só pelas Escrituras temos o testemunho da fé. Exato. Somente por Cristo e somente por meio de Cristo Jesus temos a reconciliação com Deus.
Amém. E ele dizia pela graça, e somente pela graça somos salvos. Exato. E ele dizia pela fé, e somente pela fé nos achegamos a Deus. E ele dizia sola glória de Deus, que tudo que nós fizemos seja para a glória de Deus. Exatamente. Tá sabendo? Essa foi a base que Martinho Lutero já usou naquele tempo. Exato. E nós precisamos entender isso, mano. Que não temos um outro caminho senão Cristo. Cristo, exato. Que é o caminho dos céus, que veio à terra para tirar os homens da terra, para levá-los a Deus. Que temos a Cristo, que é a palavra encarnada e a palavra revelada de Deus, criadora Exatamente. para todas as coisas. Cristo é suficiente para tudo. Se ensinarmos Cristo em tudo nós viveremos plenamente conforme a verdade de Cristo. Cristo é tão profundo que é a linguagem que Deus usou para a criação do universo. E Cristo, todo o universo, é um esvaziamento de Cristo Jesus. Quando a Bíblia... Revela, apóstolo. O universo é um esvaziamento de Cristo. Ok? Ainda não cheguei lá, vamos lá. Para explicar isso. Exatamente. Explica, Aí apóstolo. Sim, vamos. eu podia dizer, já leram em Pedro que diz, né, o cordeiro que foi morto desde a fundação do século? Exatamente. Quer dizer que o surgimento do universo é fruto da morte do cordeiro. Só que aquela palavra morte não é propriamente como se fosse emolação, ok? Matar. Quer dizer que nós, esvaziar-se. Exatamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então né? é um derramamento. Okay. Não é derramamento, é esvaziamento. Exatamente. Em Provérbios capítulo de número 8 diz, eu sou a sabedoria. O Senhor me possuiu antes das primeiras obras. Okay. Antes que houvesse a primeira partícula, eu fui o seu arquiteto. Ok? E disse Deus, haja luz e houve luz. Exato. Jesus é Logos, a substância que sustenta a existência. A primeira expressão falada de Deus é Cristo. Então, o universo é um esvaziamento de Cristo. Foi necessário que Cristo fosse a palavra da criação, ok? Exato. Para que em potência fosse a imagem visível de todas as coisas. Exato. Por isso é que Paulo em Colossenses vai dizer que todas as coisas foram feitas nele, por ele, com ele e para ele. Nele, por ele, E com ele. Cristo é a imagem da criação. Cristo é o objeto da criação. Exatamente. Cristo é a razão da existência de toda a criação. Exatamente. Cristo é o sustento de toda a criação e é o modelo de todas as coisas visíveis e as invisíveis. Amém. Sejam tronos modelo principados. de todas as coisas. Exatamente. Esse esvaziamento de Cristo Jesus foi a mesma coisa. O esvaziamento de Cristo, ok? Nele mesmo deu o surgimento do universo. O esvaziamento de Cristo nele mesmo trouxe a salvação para todos. Exatamente. Haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Cristo Jesus. Jesus. Que O qual, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se. Ali a palavra aniquilar não é matar, é que nós esvaziou-se a si mesmo. tem passagens que é E exatamente isso. sim, e na forma de homem, viveu como servo. Exato. Estás a perceber? Tá entendendo? Assim como a criação é fruto do esvaziamento de Cristo, a salvação também é fruto do do esvaziamento de Cristo. Cristo. Só que mesmo se esvaziando, ele é pleno e é cheio de graça e bondade. Então, Amém. Cristo deve ser pregado. Exato. Cristo é suficiente para a salvação, para a vida, para a libertação, né? Agora, Além de ser suficiente, Cristo é tudo. tem uma questão que surgiu disso. Tiraram Cristo da cena. Em Colossenses, no 3, que fala que mesmo sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a forma de homem, assumiu o lugar de homem para morrer pelos nossos pecados. Isso não é bíblico, mas é praticamente um ditado. Jesus é 100% homem e 100%... Não é um ditado. É o que se... sim, é um ditado. Nós sofremos durante por causa um bom disso, tempo. nós tínhamos uma opinião na igreja, debate. Cristo. Deixa eu terminar, apóstolo. Era debate na igreja. Acho que era da juventude. Não era culto de ensino. Era culto de ensino da igreja, domingo. Eu tinha uma opinião. Na minha opinião, o quê? Jesus não era 100% Deus na terra. Era a minha opinião. Vou já sustentar, não é assim, apóstolo? Sustenta. Qual era o meu versículo base? Ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser como Deus, antes esvaziou-se a forma de homem, assumiu a forma de homem e veio aqui na terra. Esse era o meu versículo. O que eu perguntava ao preleitor
que dirigia o estudo era: como esse versículo pode ser compreendido se o versículo diz que ele não era como Deus, deixou a forma e tomou... É que está escrito, apóstolo. Não sei se estou a falar mal. A Bíblia fala por si. É melhor pegar na Bíblia. Exatamente. Exatamente. E eu depois também... Jesus Porque apóstolo, imagine que acreditar que Jesus Era em 100% terra Deus. era 100% Deus. Na verdade, Como não assim? vamos dar mérito ao que Cristo fez. Sim, porque ele era Deus, se Cristo como padeceu, se Cristo padeceu Ele como precisa nós, deixar de ser exatamente. e ser como eu, para que... Não sei se o apóstolo me entende, porque há mérito em... Eu sou Cristiano Ronaldo. E venho jogar com crianças angolanas. E jogo o mesmo jogo que eles. Cristiano Ronaldo. Eu acho que para que se jogue esse jogo, necessário é que Cristiano Ronaldo se esvazie. Deixa de Tomando ser a cristiano. forma desses... Porque não faz sentido. Exatamente. Não faz sentido um Deus... Está-se fazer. Sim, no mínimo, está-se um fazer Deus só. deixar o céu e vir como Deus e viver o que eu... Ele é Deus, não pode ser... Não pecou, claro. É Deus, Porque como vai Deus. pecar. Exatamente. Ok. Apóstolo. Esta problemática Na verdade, já vem precisamos. ocorrendo desde o século III, século I. Exatamente. Uns diziam que Jesus era um Deus. Uns diziam, as pessoas sempre elevavam muito a humanidade de Jesus ou diminuíam tanto a divindade de Jesus. Porque na verdade não é assim. Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. O nosso problema na definição de homem, nós definimos erro na fragilidade pecaminosa. Exatamente. Não definimos homem na lei da primeira menção. Quando nós queremos trazer uma interpretação correta, nós temos vários recursos, mas um dos recursos mais bom que nós precisamos ter é a lei da primeira menção. O que a lei é um recurso hermenêutico que nos ensina o seguinte: precisamos pegar a palavra quando pela primeira vez foi dita. Exato. E por quem foi dita. Exato. Quando Deus definiu o homem, ele disse que o homem é minha imagem e semelhança. Ou seja, o homem é um reflexo exato do que Deus é. Exato. No sentido moral e no sentido da participação do governo. Falando de Cristo, quem é Cristo? Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo é o homem de Deus. Na terra. Deus dos homens. Quer seja na terra como nos céus. O que nós precisamos entender é que a divindade de Cristo Jesus não está no facto da encarnação. O que está no facto da encarnação é a humanidade de Cristo. Ok? E essa humanidade de Cristo não é na criação em Adão, não. É na criação original e perfeita de Deus. Exato. Quando nós estamos a falar, Jesus é Deus por natureza, e quando nós estamos a falar por mérito, o que nós precisamos entender é que a natureza divina e humana de Cristo nunca se separaram. Ok. Desde o princípio. Nunca se separaram. Não pode ser desde o princípio. Quanto à encarnação de Cristo, o que nós precisamos entender é que a divindade e a humanidade nunca se separaram. Por isso é que a Bíblia vai dizer a seguinte palavra: quando nós queremos estudar a divindade e a humanidade de Cristo Jesus, nós temos que começar no Antigo Testamento. Exato. O que é que o Antigo Testamento diz a respeito disso? Primeiro, o texto base é o texto de Isaías. Podemos leiturar, né? Isaías capítulo de número 9. Exatamente. Versículo de número 6. Para que nós então percebamos o que vai dizer o texto. O texto diz o seguinte. Ok? Diz o seguinte, o texto bíblico. Exato. Afinal, um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. Como é que um Deus vai ser descendente do rei Davi? Ok. Está aqui Deus forte, Pai da Trindade, sim. Sim. Conselheiro, Príncipe da Paz. Estamos juntos até aqui? Estamos juntos. Desde os princípios do mundo, quando se manifestou a encarnação de Cristo Jesus, sempre se disse que ele será verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Estamos juntos até aqui? Sim. Essa passagem é bem... Crer como diz a Bíblia nos permite viver como diz a Bíblia. Ok. Entender como diz a Bíblia nos permite perceber como diz a Bíblia. Ok. O limite do meu pensamento a respeito de Cristo Jesus é que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiramente homem. Por quê? Porque assim diz as Sagradas Escrituras. Ok. Outro texto que nós vamos leiturar é o livro de Miqueias. Miqueias. Não, Miqueias não, Malaquias. 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 Ok, está aqui esse Miqueias, verbo Miqueias, não, Miqueias. Miqueias. Malaquias não, Miqueias. Miqueias. Capítulo 5. Versículos de número 2. Vamos ler. Eu acredito que assim será melhor. Né? Bem melhor. Exatamente. Diz assim as Sagradas Escrituras. Tu, Belém, Efrata, posto que é pequena entre os milhares de Judá. De ti sairá e governará em Israel. Estamos juntos? Exato. Cujas saídas são desde a eternidade, desde os tempos antigos. Portanto, os entregará ao seu tempo, em que está de perto e tiver dado a luz. Então, os restantes dos seus irmãos voltarão aos filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo do Senhor na excelência do Senhor, na excelência do nome do Senhor. Do nome do Senhor. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. O que nós precisamos entender é que Deus, toda profecia messiânica no Antigo Testamento apontava para a sua divindade e para a sua humanidade. A mesma coisa aplica para o livro de Zacarias. Exatamente. Quando ele vai dizer, tu, Sião, o teu rei vem montado. Ok? No jumento, filho de jumentinha, animal de quê? De carga. Então, a consciência que nós temos é que ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Exatamente. Não é que é, como as pessoas dizem, uma parte Deus, uma parte não. Em termos teológicos, chama-se hipostática. Quando a natureza divina e a natureza humana estão em plena sincronização e operam em função da necessidade divina no mesmo lugar. Agora, como interpretar Efésios? Né? Efésios não. Como interpretar Filipenses? Não. Filipenses. Não, é Filipenses. Vamos aqui. Sim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O texto está claro. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ali a palavra por usurpação, ser igual a Deus, revela a sujeição à missão que ele tinha na terra. Sim. A missão que ele tinha na terra é para sofrer, viver, submeter como homem. Ok? Ele saiu em estado de potência para o estado da gnose, esvaziamento. E quando nós falamos do esvaziamento, estamos a falar na questão dos atributos incomunicáveis. Quais são? Primeiro, eternidade. Jesus na terra não era eterno. Não era eterno. Obedeceu o tempo. Obedeceu o tempo. 33 anos. Espera. 9 espera. meses na barriga da mãe dele. Espera. Ok? Eterno. Primeiro, outra coisa, Jesus na terra não era onisciente. Ou seja, mesmo sendo onisciente, não viveu dentro da onisciência. Estamos juntos até aqui? Espera. Por que não viveu dentro da onisciência? Porque o texto está a dizer em Lucas que o menino crescia em conhecimento, em graça e estatura, o que significa que Jesus estava no processo de aprendizagem. Ok? Sim. Ele mijou. Uma vez eu disse, Jesus quando era criança se mijou, alguém veio, heresia. É fanatismo. Quando foi criança, cagou mesmo. Mijou mesmo, apanhou também. Ok? Porque ele precisava ser educado em toda a ciência, em toda a humanidade. Exato. Outra coisa, já falamos da eternidade, falamos da onisciência, enquanto na terra Cristo não era onipresente. Não era. Não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Exato. De tal maneira que é necessário percorrer quilômetros e quilômetros para alcançar lugares. Então, quando nós estamos a falar que Cristo Jesus esvaziou-se, a gnose está dentro daquilo que nós chamamos
os atributos incomunicáveis. Exato. Outra coisa, Jesus, enquanto na terra, mesmo sendo Deus, vivendo como homem, foi sujeito à capacidade que o Espírito Santo ministrava nele. Por isso o texto está a dizer, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque me ungiu. Por que ele ungiu? Porque é homem. Exatamente. E qual é o texto que faz um paralelo com isso? Hebreus, capítulo de número 1, e nós precisamos ter isso enraizado no nosso espírito. Exato. Hebreu, capítulo de número 1, ele vai dizer Hebreus a 1. seguinte palavra, a partir do versículo de número 5. A qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei. Exato. Jesus é chamado filho de Deus quando é gerado na terra. Exato. Senão nos céus nunca foi chamado filho de Deus. Até hoje nos céus Jesus nunca foi chamado filho de Deus. Exato. É palavra, é Senhor. Exato. Porque a palavra filho quer dizer semelhante. Semelhante, exatamente. Cristo, filho de Deus, estamos a dizer Cristo, o semelhante a Deus. Exato. Por isso é que quando os judeus queriam lhe matar, lhe disseram, não, nós não estamos a te matar por blasfêmia ou por boa... Não estamos a te matar por causa das boas obras. Não, estamos a te matar porque sendo tu homem, te fazes igual a Deus. Exatamente. Ok. Por quê? Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Ok? Em palavras meninas, eu e o Pai temos a mesma natureza. Exatamente. Eles ficaram escandalizados. Exatamente. Não é possível. Exatamente. Mas vamos lá correr. Tu és meu filho e hoje te gerei. E outra vez, ao introduzir o primogênito no mundo, diz que todos os anjos dos céus o adorem. Né? Agora, versículo 8 é muito bom. Mas do filho diz, ó Deus, o Pai chama no filho Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. A pergunta, quais são os companheiros que o texto está a falar? Todos os homens nascidos de mulher que pela fé creram foram ungidos. Exatamente. Só que Cristo teve maior unção do que eles, porque a plenitude do Espírito residia nele. Por isso é que em Colossenses está a dizer que em Cristo Jesus, enquanto corporeamente, fisicamente, habitou e habita toda a plenitude da divindade. É essa unção que o texto sagrado nos convida. Ok? Então, Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, Deus em essência, homem por encarnação, vivendo em forma de homem, na capacidade que o Espírito Santo conduzia. De tal maneira que até a sua vida era guiada pelo Espírito. E foi Jesus conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo número 8, ele vai dizer que todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Exatamente. A pergunta é, você ao crer em Cristo não tem a natureza de Deus? Tenho. Mas por que que precisas do Espírito Santo? Ser homem. Não é simplesmente por ser homem. É porque Deus não se separa de Deus. Ei. E Deus não se deixa, nem desampara, nem abandona os seus filhos. E o Espírito Santo está em nós pela natureza de Deus que está em nós, para que vivamos de acordo com a natureza de Deus. Exatamente. E é por isso que nós crescemos a sua imagem e semelhança segundo o conhecimento da verdade que nos é ministrado. Então, o que eu posso dizer? Outra coisa. Jesus, mesmo sendo homem, teve a dignidade de um homem e teve a dignidade de um Deus. Exatamente. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas eu quero que você corra comigo em Apocalipse capítulo 5. E o texto está a dizer que diante do que estava sentado diante do trono, havia um livro que estava escrito por dentro e por fora, cheio de ar. Não é assim que o texto diz? E eu chorava muito porque não havia ninguém digno nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, de abrir o quê? O livro e desatar os seus 7 selos. E eu chorei tanto. João está a dizer isso. E veio um ancião e perguntou, por que choras? Ele disse, eu choro porque não há ninguém digno. E o anjo vai dizer, não, o leão da tribo de Judá venceu para abrir. A pergunta é, Deus era poderoso, mas não era digno. O poder não era digno de abrir nem de ler. O Pai não era digno.
O Espírito, ninguém. Ninguém. Porque a dignidade para abrir o livro estava na morte. Digno é o cordeiro de abrir e desatar os seus. Porque com seu sangue. Foi lavado. Não, porque com seu sangue comprou povo, nações e língua. Ok? A dignidade de Cristo como Deus está na morte e na ressurreição. Exatamente. A dignidade de Cristo como homem está na primogenitura, em participar de todas as coisas e repartir como nós. Unigênito de Deus, unigerado, o único que tinha semelhança, primogênito, aquele que é o primeiro dentre os seus irmãos. Hoje em dia, Cristo é nossos irmãos por meio da morte e da ressurreição. Exato. Cristo é Deus por essência, é Deus por dignidade, Cristo é homem por encarnação e Cristo é homem por dignidade, porque ele não pecou, não errou em toda sujeição enquanto a obediência divina. Então, as pessoas gostam de separar, tá vendo? Vamos estudar a divindade de Jesus para depois estudar a humanidade de Jesus. Não. Enquanto que a Bíblia sempre apresentou a divindade e a humanidade juntas. Não separou. Exatamente. Então, essa separação está dentro da sistematização teológica, dentro da cadeira de cristologia. Mas isso não pode reduzir a compreensão exata que a Bíblia diz. A Bíblia diz, exatamente. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Exato. Homem de Deus, Deus dos homens. Deus homem, homem Deus. Quem é esse? Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Eu acho que não há sombra De dúvida. Não há sombra de dúvida. E só para dizer, né? Vais ter que ser tu a dizer, né? A todo mundo que tiver a ver o podcast, né? Que se precisar, né? Que nós abordamos sobre algum ponto, né? Que talvez não percebeu, não entendeu, que deixe nos comentários e noutra altura, né? Poderemos... O apóstolo estar aqui. Exatamente. É isso, pessoal, que eu disse. Que o Milton Ebel disse. Só não vou Se aparecer tiver dúvida, fixe. qualquer, de alguma coisa que nós falamos ou não falamos, pode deixar nos comentários. O apóstolo vai voltar, sempre que possível, para responder as perguntas em vídeos mais curtos, não é isso, apóstolo? Em vídeos mais curtos. Voltar a falar sobre o Estúdio 2. Muito obrigado por nos cederem um espaço. Vai passar de novo as informações sobre o Estúdio 2. Teresarte, muito obrigado pelos quitutes. E também a Sara Mayengo pela maquiagem. E entre em contato com essas empresas se vocês quiserem. O apóstolo foi maquiado hoje. Estranho isso. Está bonito. Está bonito, tá bonito, está limpo. Então é isso. Verbos. Como é que eu pude me esquecer? Do Estúdio Verbos. Estúdio Verbos é um estúdio de fotografias muito top. Eles cobrem casamentos, pedidos e todos os eventos que você tiver. Eles fazem cobertura e eles têm um estúdio para fazer fotos em estúdio também. Então entre em contato com o Estúdio Verbos, que estamos a deixar também aqui os contatos para vocês marcarem as vossas sessões de foto. Segundo a agenda temos, vamos ser pragmáticos. Exatamente. No olhar do Tira só o apóstolo, lugar, foi. virar. Na verdade, quero assim abrir um parênteses para dar tempo ao apóstolo. Né? Voltar a agradecer ao apóstolo, né? Pela disponibilidade. Exatamente. Queremos agradecer mesmo que Deus rica e poderosamente Aleluia. abençoe o apóstolo. E no resto de profeta falar isso é... Eu te dizer, o texto não diz isso. O texto diz: aquele que é instruído reparte os seus bens com aquele que lhe instrui. É assim que se abençoa um homem de Deus. No resto de profetas iam falar isso. Não, exato. Não, mas isso é uma parte fundamental Exatamente. da doutrina, mas não é base para a exploração daquele que é instruído. Exatamente. E nós estamos a cumprir isso bem. Estamos a cumprir isso bem. Não, isso é um princípio da Isso é hospitalidade. um princípio, sim. Exatamente. Então, Então, Teresarte. Teresarte. Não é de tambor e graça. Exatamente. Continuando, né? Gostaríamos novamente de ouvir
a reflexão do apóstolo sobre um ponto, né? Né? Quantos pontos faltam? Não, é básico, já terminamos. Na visão do apóstolo, né? Na visão do apóstolo, nós já falamos de muita coisa e acredito que essa pergunta, ou essa pergunta, né? será respondida rápida, porque já falamos sobre muita coisa ligado a esta pergunta, né? Quais os principais problemas da igreja nos dias de hoje, na visão do apóstolo? Yeah. Mas é uma coisa que você tem que frisar. Há muito principal problema. Primeiro, nós temos o modernismo como um dos problemas atuais. Exatamente. Ser uma pessoa moderna, exato, não inibe a possibilidade de ser uma pessoa sedenta do espírito. Exatamente. Okay? Hoje em dia, tem pessoas que preferem ver os cultos online. É muito bom ter cultos online. É bom. Tem pessoas incapazes de chegar à igreja. Mas não é uma verdade bíblica. Não. Porque a verdade bíblica diz: não deixai de vos reunir. A palavra ali reunir quer dizer mesmo congregar no mesmo lugar. O estar presente num lugar, orar, é diferente de orar pelas câmeras. Porque no momento em que nós oramos, é partilhado virtudes espirituais que não podem ser transferidas por meios eletrônicos. Exatamente. Não podem. Não se faz imposição de mão por meios eletrônicos. Exato. A pessoa pode receber o impacto da palavra declarada, mas não a virtude comunicada na interação física com a pessoa. O modernismo é um dos perigos. Outro perigo que nós temos na igreja da atualidade é a diminuição da verdade do Evangelho em Cristo Jesus. A pouca dedicação no aprendizado da pessoa de Cristo. Não é Paulo que explica Cristo, é Cristo que explica Paulo. Não é a hermenêutica que ensina a interpretação da Bíblia, é Cristo que ensina a hermenêutica, a interpretação da Bíblia, porque Cristo é a base de toda a interpretação bíblica. Exato. Outra coisa que nós precisamos entender, a fé se tornou meio, como é que eu posso dizer? O pragmatismo. Eu já falei do modernismo. Já falei da diminuição da verdade do Evangelho. Agora estou a falar também do pragmatismo, né? As pessoas querem o que dá certo e não o que é certo. Exatamente. Okay? O que é que está a dar certo atualmente? O que está a dar certo é pôr luzes negras. Então, vamos pôr luzes negras na igreja, porque os jovens precisam se sentirem mais jovens dentro da igreja. E essa de pintarem as igrejas com as cores mais mortas. Pinta, quiser fazer isso, faça. Eu pintar entendo, a igreja de preto. Eu entendo isso. Sabe o que acontece? Isso são técnicas de gravação do vídeo, sei lá. Não, tipo, aquilo ajuda. Está muito misturado com a psicologia das cores. Exatamente, aquilo ajuda a teres foco no altar. Okay. Porque se tu tiveres paredes muito iluminadas e muito brilhantes, rouba o foco do altar, estás a ver? Exatamente. Então, com tudo escuro, o teu único foco vai ser o que está acontecendo no altar. Isso chama-se psicologia das cores. Mas o grande problema é o pragmatismo. As pessoas querem o que dá certo, não o que é certo. Na busca deste pragmatismo, as pessoas tendem a investir muito mais naquilo que é o material do que propriamente espiritual. Espiritual, exato. A igreja avança na dependência da palavra, exato, na dependência da oração. Então, esses são os problemas que a igreja, a nível de todo mundo, na atualidade, enfrenta. Modernismo, pragmatismo, a insuficiência da apresentação da pessoa de Cristo. Exatamente. Isso mesmo é um problema. São problemas. Isso mesmo é um problema. Diminuição. São problemas. E apóstolo, vamos só falar um bocadinho. A solução desses problemas exatamente, seria nós voltarmos aos fundamentos que Cristo Jesus deixou. Amém. A fé está fundamentada no amor,
fundamentada no perdão, fundamentada na reconciliação e na reciprocidade, né? Para com o próximo. Sua vida de oração vai determinar a sua abrangência no ministério. Sua vida de meditação vai determinar a maneira correta do ensino das Sagradas Escrituras. Oração e palavra são irmãos gêmeos de pai e mãe. Eles nasceram mesmo assim na fé. Então, não precisamos abandonar. A solução é essa, né? E eu acredito que Deus em Cristo Jesus nos dará mestre para trazermos a consciência bíblica. Exatamente. Faltam muitos pontos? Não, penúltimo ponto. Só para resumir, por causa do tempo. Exatamente. O penúltimo ponto, né, é a questão do ministério versus profissão. Exatamente. Isso é um assunto, né? E eu começo por exemplificar e dar exemplo, né? Nós temos irmãos na igreja formados em música. Temos jovens formados em música e particularmente falo de instrumentistas que servem ao ministério de louvor da igreja. Mas na igreja, né, servem no ministério. É importante se dizer que, além do ministério, eles também são profissionais na música, né? E geralmente esses músicos não são pagos pelas igrejas. Isso é só um exemplo de várias outras profissões. Não são pagos pela igreja. Então, eles têm que, muitas das vezes, né, dar aulas de músicas e também acompanharem músicos fora do gospel. E isso tem gerado, né, vários assuntos, né, várias polêmicas, né, de que músico, instrumentista ou músico gospel não pode fazer o secular porque é do ministério e essa coisa toda. E acabamos de nos esquecer daquilo que é a profissão dele, tal como um professor. Um professor, né? Acreditamos que o professor na igreja pode servir como doutor, né? Ou professor de ensino de alguma classe, mas no seu cotidiano, né, no seu trabalho, ele não leciona teologia, ele leciona ciência. E sabemos que muitas vezes a ciência vai contra aquilo que nós aprendemos com a Bíblia, né? Então gostaríamos de ouvir, né, do apóstolo Cornélio, né, se é certo. Vou dar o exemplo novamente de instrumentistas porque esse ponto veio mais voltado a essa classe, né? Se é permitido ou não haver essa distinção de ministério e profissão. Eu sou profissional de música, eu sou técnico de som, eu não faço pura e simplesmente som nas igrejas. Até porque não faço som nas igrejas, porque é muito difícil trabalhar em igreja. Eu prefiro fazer som em festas, em concertos, que não são gospels, porque é difícil. Primeiro, pagam mal e demoram a pagar. E todo mundo lá conhece sobre o que você está a fazer, mas ninguém faz. Estão sempre conhecem. Estão sempre a opinar, estão sempre a querer mexer, estão sempre não respeitam. Exatamente, não respeitam. Então, apóstolo, é permitido haver essa distinção de ministério e profissão? Eu já disse, volto a repetir, a insuficiência do ensino, exatamente, leva a práticas errôneas. Exatamente. Ok? Quando tu lês a Bíblia Sagrada no livro de Esdras, Neemias, a Bíblia diz que depois de edificar o templo, convidaram os levitas para ir. Exatamente. Só que o povo não estava a ofertar, não estava a trazer dízimo nem alimento. O que é que os levitas fizeram? Abandonaram o templo e voltaram. Foram trabalhar. Amém. Ok? Os que foram chamados entregues para a obra devem comer da obra, diz a Bíblia. Exatamente.
aquele que ministra do altar coma do altar. Se você trazer, para parafrasear, o texto bíblico vai estar assim: não suba no altar que não te dá de comer. Exato. Porque o texto diz: aquele que ministra do altar, coma do altar. Exato. O altar que não te dá de comer, não suba nele. Entendes a ideia? A profissão deve ser valorizada e aplicada em todos os sentidos. Exatamente. Entretanto, o que nós devemos saber é que a Bíblia Sagrada nos ensina que todos aqueles que fazem parte do ministério, porque o ministério em Cristo Jesus, Exato. e eu quero que todos os irmãos do louvor percebam, Exatamente. o ministério do louvor está dentro do ministério do ensino da palavra. Porque cantar é ministrar doutrina. Exatamente. Ok? Estão dentro do ministério do ensino. Por isso é que o texto em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que a palavra de Cristo habita ricamente em vós, cantando em salmos. Só um minuto, apóstolo. Exatamente. Como eu estava a dizer, então, quando a Bíblia traz esse princípio, desde o Antigo Testamento nos ensina que aqueles que queriam participar a tempo integral Exato. no ministério teriam que ser recompensados Ok. por aquilo que diz a Bíblia Sagrada. O que nós precisamos entender é que os pastores, né, se eu vou dizer os pastores, aqueles que são líderes Exatamente. da igreja, diretores, devem, dentro daquilo que é a administração financeira da igreja, criarem uma estrutura de apoio para a comparticipação no trabalho dos irmãos. Exatamente. Ok? Primeiro, por que eu estou a dizer uma comparticipação? Quem quer qualidade tem que pagar. Exatamente. Tem que pagar. E eu acredito Não tem que como. as congregações que, do ponto de vista, estão muito mais bem organizadas, elas dão uma contrapartida para todos quanto trabalham de forma direita, quer seja técnica ou espiritual, dentro da justa cooperação na capacidade que cada irmão tem. Isso é o sensato, isso é o correto, isso é o que a Bíblia administra e é o que a Bíblia diz. Se nós precisamos perceber que a profissão, do ponto de vista para qualquer toda área de saber, tem como função principal ser um contributo positivo para a sociedade. Exato. Então, eu prestar um serviço como técnico de som para uma festa, para um evento, não tem nenhum problema. Porque eu estou a ser participante para o contributo positivo de uma dada sociedade. Existem profissões que a convocação pode ser a tendência ao mal, mas existem aquelas que não. Exatamente. De tal maneira que nós vemos até na Bíblia Sagrada, o nosso Cristo também teve uma profissão. Exatamente. Ele era muito bom em sua profissão. Profissão. Então, quer seja os técnicos de som, os instrumentistas, os irmãos que trabalham na banda, que fazem parte do Ministério do Louvor, seria da inteira responsabilidade da administração da igreja com participar naquilo. Se ainda não temos capacidade de pagar, né? Não temos capacidade de pagar pela equalização 100 mil kwanzas, também deve partir do bom senso do nosso irmão que faz parte da nossa Deve congregação. partir do bom senso, sim. Que é uma valência, é uma capacidade que ele tem que será muito útil, né? Muito útil. Exemplo prático, Pedro era bom em barcos, não simplesmente bom em barcos, também em saber controlar as ondas do mar, né? Navegação. Ele era bom em navegação. Exato. E ele usou desta capacidade da navegação que era necessária para ajudar o mestre a chegar No outro até lado. em outros lugares. Então, se Cristo pode chegar em outros lugares, alcançar mais pessoas pela boa qualidade sonora do irmão que sabe fazer, Exatamente. faça, né? Amém. Faça, tudo façamos para a honra e glória do Senhor, sem desmerecer ou desvalorizar o irmão que participa na congregação. Sendo assim, fazendo assim, acredito que nós melhoraremos em muitos e vários aspectos. Exatamente. Exatamente. Então, se pode exercer a profissão Sim. distinta do Do ministério. ministério. Pode. Porque quando estás a falar de ministério, estás a falar do serviço santo, ok? Exato. Da razão da sua existência na fé em Cristo Jesus. Exato. Deves fazer. Amém. Ok. Deves Amém. fazer. Amém. Amém. O último ponto é Coríntios 5. Acho que nós podemos fazer um vídeo
um outro dia, exatamente. Vamos fazer um vídeo curto com o apóstolo. Está a falar não. Vamos fazer um vídeo curto com o apóstolo para falarmos sobre o... Exatamente. Sobre Coríntios 5. Sim, pode ser esse. Exatamente. Outros textos. Terminaste. Então, queremos agradecer, né, o apóstolo, né, por ter aceito o nosso convite e fazer parte desse primeiro episódio de vários que se seguem. E para nós é uma honra e é histórico esse primeiro episódio, né, do nosso podcast. Pessoal, queremos vos convidar, nós estaremos fazendo o lançamento no nosso canal do YouTube, Tambor e Graça. Comentem aquilo que vocês acharam, né, do podcast e perguntas e assuntos que vocês gostariam que nós falássemos aqui, e podem fazer pergunta direta para o apóstolo Cornélio. Ele voltará aqui para responder a todas as vossas questões. Curtam o vídeo, partilhem e se inscrevam, ativam o sininho de notificação, e que Deus rico e poderosamente vos possa abençoar.